passou por Igaraçu e deixou muita alegria também para nós. E por receber essas visitas, nasceu também no nosso coração um sentimento para que nesta tarde pudesse estar congregado juntos com todos vós. Eu não trouxe a saudação, mas ao meu regresso desejo levar as vossas saudação para Igaraçu do Tietê, Jardim das Acácias, com a paz de Deus. Amém! Agradeço a Deus que, em determinado ponto da minha vida, o Senhor achou graça e me veio para trabalhar numa empresa na região de Jaú, usina. Irmãos, e a minha função mecânico de manutenção, e até esta época que eu estava trabalhando, Deus permitiu eu passar uma prova muito grande lá dentro, uma perseguição. Eu tinha 3 ajudantes, um se chamava Adão, outro se chamava Garcia e outro se chamava Jacó. Estando trabalhando nesta empresa, irmãos, e com esses 3 ajudantes, um dia os 2 me esperaram e disseram assim: irmão, até quando que o crente ele sofre a pena, ele sofre o prejuízo e ele fica de boca calada? E eu perguntei por quê. Ele disse: porque está escrito na palavra que se der um tapa numa face tem que virar a outra, se determinar para andar uma distância tem que andar dobrado. Até onde você suporta a sua prova? Nós somos seus ajudantes, subordinados seus, mas daqui para frente nós não vamos trabalhar, nós vamos contar piada, nós vamos falar besteira, e vamos ver até onde você vai suportar. Irmãos, e foi naquela situação, e esse seu Jacó junto comigo, estava eu e ele trabalhando, eles estavam, me lembro, se assobiando, cantando. Dali a pouco esse homem deu um grito comigo, soltou um grande palavrão e disse assim para mim: para com essa cantarola, aquelas outras 2 pessoas não querem te ajudar, ou você não percebe que você cantando, você está irritando o que está dentro de mim? Você não sabe que eu sou macumbeiro? Ou você para com essa cantarola, ou eu jogo uma macumba no você, faço você travar na cama e morrer travado. Eu virei para ele e falei: não, senhor Jacó, precisamos andar. Se é o meu cântico que está atribulando o Senhor, eu vou parar de cantar, vou ficar quietinho. É muito bom mesmo, porque senão eu te lanço uma macumba que eu acabo com a sua vida. E voltei a trabalhar, me mandaram. Quando eu voltei a trabalhar, o Senhor falou dentro do meu coração: quem nasceu para cantar, travado na cama, morrendo, morre cantando e me louvando. Aí eu virei para aquele homem e disse: nada pessoal contra o Senhor, mas o Senhor saiba que eu não estou cantando para o Senhor, eu estou louvando o meu Deus. Então você está me desafiando? Eu falei: não estou desafiando o Senhor, eu estou louvando o meu Deus. O encarregado passou o serviço, irmãos, para nós reformar alguns redutores. E eu calculei, não sei se era 7 ou 8 redutores, eu calculei de 2 a 3 dias cada redutor. De 16 a 25 dias, 24 dias, daria pronto. Esse homem virou para o encarregado, deu uma gargalhada e disse assim: se esse crente, ele marcou 1 mês praticamente para reformar todos os redutores,
se esse crente num mês reformar um redutor, eu deixo de ser macumbeiro. Eu assim, deu aquela gargalhada, encarregado falou: irmão, mexe com esse homem é ruim, esse homem é maldoso, faz a paz com ele, porque você já não sabe o que esse homem já fez. E se ele falou que com 30 dias você não vai abrir um redutor, você pode ter certeza que você não vai conseguir abrir, porque a macumba dele é muito forte. Nós fomos embora. No outro dia comecei o trabalho assim, confiando na profissão. Ele sentou na mureta e falou: então vamos ver, crente, se você abre um redutor. Eu dei uma olhada para ele, já tinha reformado tantos redutores daquela marca. E quando eu peguei uma chave fixa, quando eu coloquei e puxei, quebrou a boca da chave. Ele bateu palma, deu uma gargalhada, falou: e aí, dá para desafiar? E eu ainda confiando na minha profissão, olhei para ele, dei um sorriso assim, peguei uma chave estrela, falei: quero ver quebrar a chave estrela. Coloquei a chave estrela, quando eu puxei, quebrou a chave no meio. Bateu palma, deu outra gargalhada. E aí, crente, dá para encarar? Eu também confiando na profissão, falei: bom, agora eu vou pegar uma chave inglesa, quero ver se eu não arranco esse parafuso. Quando eu coloquei a chave inglesa, puxei, quebrou a cabeça no parafuso. Irmãos, e para resumir, eu fiquei o dia inteiro em volta daquele redutor e não consegui tirar nenhum parafuso. Quando chegou de tarde, o encarregado falou: não falei para você, irmão, vai para sua casa, esfria a tua cabeça, amanhã volta, reconcilia com ele, porque você vai ficar 30 dias e não vai arrancar nenhum parafuso. Então, a irmandade, imagina como eu voltei para minha casa. Eu falei para minha esposa: hoje eu preciso de uma resposta de Deus. Entrei dentro do quarto, irmãos, coloquei o meu rosto no chão e fui clamando a Deus. Quando deu mais ou menos 4 horas da tarde, a voz de Deus soou dentro do meu quarto e disse assim: meu servo, o espírito que ele invocou, ele se chama tranca-rua, e trancou todos os seus caminhos. Mas sabe por quê? Porque ontem você foi trabalhar sem orar. Aleluia. Eu vou com a minha presença hoje. Eu quero ver o que para no teu caminho. Irmãos, cheguei. Não vou dizer para a irmandade que eu senti a presença de Deus, não. Trabalhando normal, eu dando a ferramenta para ele me dando a ferramenta. Eu agradeço a Deus que quando apitou 5:05 da tarde, eu estava fechando o último redutor. Bendito é o Senhor. Ele ficou assustado. Ele também, quando ele viu assim o encarregado, tudo num dia, o carregado bateu na costa dele e falou: Jacó, faz macumba para outro. Nesse crente macumba não pega. Passado alguns dias, ele voltou e disse para mim: você sabe o porquê que o seu, olha como ele chamava o nosso Deus, o seu Deusinho? Eu falei: seu Jacó, cuidado com meu Deus, não chama ele desta forma. Ele repetia e dava aquelas gargalhadas. Eu fiz um trabalho e o espírito que eu invoquei foi um espírito aqui no centro do estado de São Paulo, mas na Bahia, na cidade de Jacobina, tem uma grande feiticeira e ela invocou um espírito no centro, e o espírito desceu e mandou te anunciar que dentro de 30 dias ele manda você embora dessa empresa. Irmãos, e realmente começou uma perseguição, uma luta, mas trabalhando. Não me lembro quantos dias foi. Eu estava saindo muito provado e ele passou perto de mim, me abraçou. Era um homem de quase 2 metros de altura. Eu fiquei pequeno perto dele, me abraçou e disse assim: "Ê, crentinho, hein?
Já está no tempo do seu Deusinho perder. Já está chegando a data. Bendito é o Senhor. E me abraçado, quem via nós dois abraçados, parecia que eram dois grandes amigos. E quando nós passamos na guarita, o guarda da guarita falou: vocês dois param. Ele falou: por quê? Porque eu vou revistar as vossas duas mochilas que vocês têm. Aquele homem soltou um palavrão e disse assim: mas quem é? Quem é que por que você deixou passar todo mundo e passou e veio revistar só eu com o irmão? E o guarda disse: mais ou menos por volta de meio-dia e pouco, eu estava na guarita fazendo um jogo e uma voz soou dentro da guarita: hoje, quem passar abraçado com o irmão tem álcool roubado dentro do garrafão. E aquele homem deu um outro grito, soltou um palavrão, era um homem forte, todo mundo tinha medo dele. Ele falou: mas da onde saiu essa voz? E o guarda falou: eu não sei, mas eu acredito que é a voz do Deus que o irmão serve. Pegou a minha bagagem, não tinha nada. Abriram o garrafão dele, 5 litros de álcool no garrafão de água. Bendito é o Senhor. A feitiçaria foi feita para me mandar embora. E como pode-se dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele foi embora e eu fiquei naquela empresa. Ele veio buscar as ferramentas. Ele chegou assim, deu uma gargalhada e falou: ainda você está aí, né, crentinho? Então parece que o seu Deusinho, falei: senhor Jacó, não chama meu Deus desta forma, senhor Jacó. Seu Deus é um Deusinho, e dava aquela gargalhada. Sabe por que o Deusinho que você serve prevaleceu até agora? Porque minha prima invocou um dos espíritos comuns lá da Bahia. Mas agora ela invocou o pior espírito que desce naquele centro. E o espírito desceu e disse que daqui 30 dias ele te mata. Você vai para a sepultura. E ele disse ainda: vou ter o prazer de chegar na hora do seu enterro, jogar 3 montes de terra, bater na costa da viúva, sua esposa, e dizer: meus pêsames, sinto muito. E eu fiquei quieto. Mas, irmandade, a gente é fraco. Eu senti que com a sentença daquele homem, a morte estava muito próxima de mim. Foi uma angústia aquele dia, aquela tarde. Mas nós, como crente, temos um Deus para buscar, temos um Deus para consultar. E quando à noite congreguei, o Senhor se serviu do nosso irmão Pedro, que é o nosso cooperador mais antigo de Caraçu, um homem idôneo, que carrega na sua boca o poder de Deus. E ele pregou naquela noite Elias debaixo de uma árvore, e Deus pôs na boca dele: come deste pão e bebe desta água, porque a tua jornada é longa. Bendito o Senhor. E se o adversário ele abriu uma cova para ti, a cova que ele abriu vai servir para enterrar ele mesmo. Bendito é o Senhor. E os dias se passaram, e um dia cheguei de manhã e eu vi aqueles 2 ajudantes com graxa até na cabeça trabalhando. Falei: o que está acontecendo? Ele falou: você não sabe? Falei: não, seu Deus se encontrou com Jacó nesta madrugada. Bendito é o Senhor. O que aconteceu? Entrou atrás de uma carreta, bateu e morreu. Bendito é o Senhor. Eu também fiquei chocado. Bendito é o Senhor. Mas, irmãos, acreditando, foi uma fatalidade. Isso aí aconteceu por uma fatalidade. Ele marcou que com 30 dias eu estava na sepultura. Não deu 10 dias, a sepultura que ele abriu para mim serviu para ele mesmo. Bendito é o Senhor. Mas depois eu fui entender esta obra. Quando bateu, irmãos, foi um acidente muito feio, o corpo ficou numa situação difícil. O nosso irmão, que era bombeiro, ele pegou a tesoura para cortar a lataria
e para tirar o corpo de dentro do carro. E quando ele cortou a lataria, o Senhor visitou ele com uma presença muito gloriosa. Uma alegria do céu tomou aquele irmão. E ele falou assim para Deus: Senhor, tem misericórdia. Que espírito que está em mim, com uma tragédia dessa e uma visitação na minha alma. E Deus falou dentro do coração dele: este daqui eu matei para nunca mais me chamar de Deusinho. Bendito seja Deus. O nome de Deus está sendo glorificado. Irmandade, nós estamos em um número assim elevado, está bastante calor, e eu acredito assim, né? Todo este amor que esta irmandade e este ministério me recebeu, eu acredito que esta visita, ela é a primeira de muitas que Deus vai preparar. Não é isso? Então nós vamos resumir um pouco o culto, que está bastante calor, vamos resumir os testemunhos, e Deus vai preparar de eu voltar numa outra oportunidade para estar junto com todos vós. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler a palavra que o Senhor nos tem mostrado no livro de Gênesis. Bendito o Criador, aleluia, Senhor. Vai passar o ministério lá na frente, ó. Vai passar aqui. Não sei pra fora, vamos lá pra fora. Glória a Deus nas alturas. Fala, Senhor. Aleluia, Jesus. Irmão Kiriate, isso aí que a irmã dele está passando mal. Oi? Irmão Kiriate. A irmã dele está passando mal. Livro de Gênesis, capítulo 30. Irmão Kiriate, a irmã dele está passando mal. Isso aí é para tirar comunhão mesmo, pelo amor de Deus. Não porteira para tomar candelabro. Passa pela janela aí, irmão. Ela que tá passando. Pela janela. Gênesis, Pela janela aí. nosso irmão Giliardo precisa ser uma certa urgência, que a sua irmã está passando por ele, está pedindo a presença do nosso irmão Giliardo. É Giliate. É Kiriate. O pai dela já está indo aí, o pai dela já está indo por fora. O irmão está indo por fora aí. Vamos parar com mulher, irmão. Pelo amor de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 30. No verso 43 em diante. Livro de Gênesis, Achei ele já, né? verso 43 em diante. Diz assim: o pacto entre Labão e Jacó em Galileu. Então respondeu esses filhos são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que te farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiver? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, e que seja testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó
aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Salduta, porém Jacó chamou-lhe Galeed. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeed. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, onde nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares a mulher além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei deste montão para lá. E tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para lá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou os seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. Paramos aqui, irmãos. Amém. Amém. Seja Deus. Uma história que ela começou dentro de uma hereditariedade, uma história que ela foi como uma herança de pai para filho e sucessivamente. Sabemos que Abraão ele conseguiu com Deus uma grande amizade, e percebemos que dentro do Velho Testamento teve pessoas que conseguiram ser amigos, outros como Jó. Por maior que foi a sua angústia, provação e tentação, ele não conseguiu ser amigo de Deus. Mas como? Perceba que quando os filhos de Deus se reuniu e o adversário também se apresentou, o que falou Deus para o adversário? Observaste o meu servo Jó. A Jó ele chamava de servo. A Abraão ele chamava de amigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não era Abraão que dizia para as pessoas que estavam à sua volta: vou esperar o meu amigo Deus para conversar. Era Deus que chamava os anjos. Meu Deus. Vou descer na terra, ainda que eu sou onipresente, estou em todo o tempo no mesmo lugar. Meu Deus. Mas eu vou tirar uma parte da minha presença, vai descer na terra, porque eu preciso conversar com o meu amigo Abraão. Da glória. Santo Glória a Deus. Senhor Jesus. Então perceba, Jó era servo, Glória a Deus. Abraão amigo. Nós que fomos beneficiados
pela beneprace da graça do Filho do Deus Altíssimo, hoje Deus nos chama a todos nós de filhos. Você tem glória para dar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Veja bem, o dia que você se sentir mais crente do que os outros, o dia em que você não tolerar a fraqueza dos outros, o dia que você não suportar os outros, Glória a Deus. e com o dedo você apontar um por um, como Deus, eu serei obrigado de te chamar de servo e serva, para que você desça do pedestal, Meu Deus. e aceite que esta obra é regida por mim e pelo meu Filho. No dia que eu tiver que te revelar um mistério, que eu tiver que te mostrar uma glória que a terra não consegue comportar, e para te mostrar alguma coisa, eu te chamarei de minha amiga e meu amigo. Mostrarei para ti a minha glória. E aleluia, os meus mistérios também. Mas não se esqueça do que Deus vai falar agora contigo. No dia em que o inferno se levantar contra ti, te colocar por tapete, e os demônios começarem a te pisar, lá do céu eu vou descer, vou arrancar você debaixo do pé dos demônios, e vou dizer para os demônios: não toque nele, não toque nela, é a minha filha, é o meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E perceba bem, igreja, perceba bem que essa história ela foi passando de geração para geração, de Abraão para Isaac, e Deus preparou para Isaac uma esposa, e essa esposa ela chegou. E quando ela chegou, às vezes, igreja, as outras denominações, elas nos censuram, porque dentro da palavra estabeleceu-se o uso do véu. E pelas irmãs usar o véu, por uma carta que o apóstolo São Paulo escreveu, bendito é o Senhor, alguém pegou, como o apóstolo São Pedro disse: quando leres o que o nosso amado irmão Paulo escreveu, leia numa comunhão e numa grande espiritualidade, porque o conteúdo da sua epístola e do seu conselho é de dificílima interpretação. Você tem glória para dar? Então alguém pegando naquilo que o Espírito revelou para o apóstolo São Paulo, então alguém pegou a respeito do véu uma parte diferente, que não deve se usar o véu. Mas agora, aonde nasceu o véu? Na explicação de Paulo? Não nasceu. Abraão mandou o servo ir buscar a esposa para Isaac. Então Abraão, ele dava um símbolo como Deus. Isaac, Jesus Cristo. O servo, o Espírito Santo da graça. E Rebeca, a igreja. Você tem glória para dar? E quando Rebeca chegando junto com o servo, está escrito isso, e ela olhou o mancebo e disse:
quem é aquele mancebo? E o servo respondeu: é Isaque, o teu futuro esposo. Está escrito: ela cobriu-se com o véu. Você tem uma glória para dar por esta palavra. O véu não nasceu na explicação que Paulo fez no princípio da criação. Rebeca, bendita é o Senhor, representando a igreja. Dá glória por esta palavra. Quando ela viu Isaque, que representava Cristo, ela colocou o véu. Então, como que nós nos procedemos durante o dia? Bendito é o Senhor. O cabelo foi dado no lugar do véu, mas quando nós entramos num culto de adoração, glória ao nome do Senhor, quando a glória de Deus ela começa a descer na terra, em sinal de aleluia, respeitando os anjos, a mulher se cobre com o véu. Dão glória porque o Deus adora. Igreja. E Rebeca simbolizando a igreja. E simbolizando a igreja, ela teve a gestação. Porque tudo que é de Deus vem com sofrimento e vem com lágrima. Minha filha, você está sofrendo? Meu filho, você está chorando? Está gerando uma obra na tua vida. A glória por esta palavra. Bendito seja Deus. Mas te prega Deus. O que está gerando dentro de ti, aleluia, vai nascer. Você tem glória para dar. Bendito seja Deus. E chegou o dia, igreja, que ela sentiu dentro dela uma luta, uma guerra. Ela foi nas mulheres mais velhas. Tem uma luta dentro de mim. Tem uma guerra dentro de mim. E as mais velhas, elas não conseguiram responder. E ela foi a Deus. Irmão, irmã, no dia da tua prova, da tua angústia, quando o teu entendimento ele não conseguir dimensionar a eterna e santa vontade na tua vida, você como irmão de entre homens idôneos, com cabelos brancos na cabeça e sinal de velhice, procure esses homens santos e idôneos e toma um conselho com eles. Irmã, procure uma santa de Deus idônea, se possível até de cabelos branquinhos na cabeça, e procura um conselho com ela. Se na boca do meu velho, se na boca da minha velha eu não pôr o conselho, então me busca, porque pela minha palavra eu vou te ensinar. Dá glória por esta palavra. Irmã, os dias estão passando, e quando você vai diante de um espelho, você começa a ver os teus cabelos que estão se embranquecendo, e o diabo começa a te desprezar e começa a te dizer: olha teus cabelos se embranquecendo, olha as rugas aparecendo, a velhice está chegando. Então não olha pelos teus cabelos como desonra, não olha pelas tuas rugas como desonra, e não olhe para a velhice como desonra. Pega uma tocha de cabelo diante do espelho e mostra para o diabo. Você tem uma glória para dar.
Olha meu rosto, Satanás, quando eu era jovem, quando eu era mocinha, quanta tentação, quanto que você lutou para me derrubar da graça, mas filho do Deus Altíssimo, olha a tocha de cabelo branco, olha as rugas no meu rosto, a velhice está chegando, quando eu sou como vinho, quanto mais velho, melhor é o sabor. Bendito seja Deus. E não nasceu dela. Aquilo não nasceu dela e nem de ninguém. Porque, igreja, se nascesse da boca de um homem ou de uma mulher, ia quebrar todos os parâmetros da primogenitura. Mas aquilo nasceu em Deus. Porque o que homem não consegue fazer, Deus faz. Glória por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Olha o que saiu da boca de Deus. Rebeca, o que está gerando em ti são dois povos, são duas nações. E eu tenho uma coisa para te dizer: o maior servirá ao menor. Você tem uma glória para dar? Você está entendendo, irmã? Você está entendendo, irmão? O porquê que aquilo tinha que sair da boca de Deus? Você está entendendo isso? Aleluia, bendito é o Senhor. E assim Deus fez. Deus, está escrito assim, está escrito. Deus se aborreceu de Esaú e amou Jacó. Dá glória por esta palavra. Se fosse nós não dava uma facilitada. Se fosse nós no poder, nós não poderíamos fazer Jacó nascer primeiro e no próximo ano nascer Esaú. Ou já que tinha que nascer junto, nós não poderia fazer Jacó sair primeiro do ventre e depois Esaú. O Deus que você serve, ele começa pelo lado mais difícil. Você está sofrendo? Dá um glória por esta palavra. Atrás desse sofrimento vem vindo a tua exaltação. Irmãos, e para não irmos muito longe, nasceu os dois meninos. Esaú voltado à caça e Jacó do lado da mãe. Você tem um glória para dar? É melhor nesta graça você está do lado da tua mãe palavra. Porque tem muitos que gostam de caçar. Vocês gostam da doutrina também? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Caça na nudez, caça no pecado, caça na pornografia. Glória a Deus. Caça no vandalismo. Aleluia. Caçador gosta de aventura, mas as experiências nos mostraram quantos que saíram como caçador e viraram caça. Você tem uma glória para dar? Antes que o diabo te casse e te leve para o inferno, abandona a tua aventura e fica do lado da mãe.
E depois, igreja, o que aconteceu? Nós já bem sabemos que Jacó, ele saiu fugido do seu irmão, porque quem gosta de aventura, gosta de encrenca, gosta de perseguir, gosta de caluniar. Os que fazem da beneplácita e da graça uma aventura, aleluia, bendito é o Senhor. Aventura, tem a crença como uma aventura. Sabe o que é ter a crença como uma aventura? Bendito é o Senhor. A diferença, aleluia, da aventura e da fidelidade. A aventura é como o chapéu, o boné e o capacete. Bendito é o Criador. Tem uma utilidade. Protege do sol. Bendito é o Senhor. Protege dos raios solares. O capacete também protege do acidente. Mas a coroa, que é a fidelidade, é a glória. Você tem uma glória para dar. Bendito é o Senhor. Quem faz da graça uma aventura, aleluia. O que faz com o boné? Quando chega no banheiro, joga ele no cesto da roupa. O que faz com o chapéu? Bendito é o Senhor. Quando acaba a jornada de trabalho, pendura ele num estandarte. O que faz com o capacete? Quando termina a jornada de trabalho, guarda ele dentro do armário. Mas a coroa é real. Dá glória por esta coroa. Todas as arcadas das coroas, elas são arcadas de ouro. Mas a diferença do reinado, da grandeza, da nobreza do reinado, são as pedras que são colocadas nela. Dá glória pro teu Deus agora, porque neste culto eu abro o cofre espiritual, me mostra a tua coroa. Vou colocar glória a Jesus nas alturas. Foi embora fugido. Mal ele sabia que a primogenitura tem um preço. Você tem glória para dar. Aleluia. Vida eterna. Cristo já pagou para nós na cruz. Carregar o dom de Deus tem um preço inestimável. Você tem glória para dar. Chegou num lugar solitário, com saudade da casa do seu pai, com saudade da comida da sua mãe, indo por um caminho que não sabia se tinha volta. Mas naquela solidão, ele pegou uma pedra e fez dela um travesseiro. Glória a Deus. Colocou a cabeça e dormiu. E perceba uma coisa: naquele encontro, ele foi o único homem no Velho Testamento que conseguiu ver a porta do céu. Glória a Deus. Você tem uma glória para dar. Glória ao nome santo de Deus. Aleluia, Jesus. Lembra que em Noé, Bendito és tu. quando Noé fez a arca, Deus falou: você vai ter domínio somente nas janelas, Glória ao nome de Deus. porque você faz a porta
E quem lacra sou eu. O que eu abro, ninguém fecha. E o que eu fecho, ninguém abre. Você tem uma glória para dar. E se você ver em Gênesis também está escrito que para descer as águas do dilúvio, Deus abriu as janelas do céu. Não abriu a porta. Você tem uma glória para dar. Aleluia, bendito é o Senhor. Quando Noé abriu para soltar o corvo e a pomba, ele não teve acesso à porta, ele teve acesso à janela. Você tem um glória para dar? E um dia, quando Salomão fez a oração no templo, ele também não deu acessibilidade para que os homens abrissem as portas, mas dizia assim: quando nós desobedecermos a tua sã palavra e formos levados cativos da terra e nos arrependermos e lembrarmos da tua lei, abriremos as janelas. Você tem um glória para dar para a banda de Jerusalém. Glória por esta palavra. Bendito seja Deus. E Daniel também, ele não buscava Deus pelas portas, mas nas suas angústias ele abria as janelas para a banda de Jerusalém e buscava o próprio céu. Você tem um glória para dar? Malaquias, quando foi tomado pelo Espírito de Deus, no capítulo 3, versículo 10: se abrirdes o vosso coração para servirdes o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, eis que eu abrirei as janelas do céu. Dá glória por esta palavra. Por que ninguém do Velho Testamento teve direito de ter acesso pela porta? Porque a respeito da porta, Cristo disse: eu sou a porta, eu sou o glória por esta palavra. Mas naquela pedra, naquele sofrimento, Jacó viu uma escada, a porta do céu aberta e Deus assentado no trono. E os anjos desciam, e os anjos subiam. Você tem glória para dar. Aleluia. Ele levantou de manhã, ungiu aquela pedra, colocou ela como uma pedra cabeçária e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Você tem glória para dar. Aleluia. E aquilo que para ele era impossível, ele já começou a profetizar: Senhor, eu deitei e não sabia que tu estava aqui. Se tu for o meu Deus, me der vestido para vestir, calçado para calçar. Se eu for e voltar, eu edifico um altar neste lugar e vou te servir. Tu serás o meu Deus. Foi, irmã, irmão, carregar o dom de Deus significa ser perseguido, caluniado. O dom de Deus, ele significa sofrimento. E eu te faço uma proposta agora. Glória a Deus. Se você me perguntar desta forma: como é que eu recebo a vida eterna? A vida eterna não é difícil se receber.
é guardar a doutrina, é guardar os mandamentos da graça. E qual que é o mandamento da graça? O mandamento da graça é esse: amar o teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua fé, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E qual que é o segundo mandamento da graça? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Bendito é o Senhor. Então, para ter vida eterna, bendito é o Criador, é amar a Deus e guardar a doutrina. Bendito é o Senhor, e tu terás vida eterna. Mas qual é o preço, aleluia, de carregar o dom de Deus? O que é carregar o dom de Deus, organista? É você numa meia hora dedilhando os teus dedos e eu libertando uma alma. O que é carregar o dom de Deus, músico? É você tocando dentro da minha casa e eu libertando uma igreja. O que é carregar o dom de Deus, encarregado de orquestra? É você reger a tua batuta e no movimento da tua batuta eu libertar o teu músico no banco. O que é carregar o dom de Deus, cooperador de jovem? Aleluia, é num século corrompido com a iniquidade, crianças que estão na balada e que estão nas drogas, você pregar para uma mocidade e ela ficar nos preceitos da minha graça. Carregar o dom de Deus, diácono, é uma criança que está com fome e segurando na barra da mãe e dizendo: mamãe, eu quero leite, mamãe, eu quero pão. É você matar a fome do pobre. Glória a Deus. O que é carregar o dom de Deus, cooperador? Aleluia. É neste mundo omisso, aonde o vitupério e a carnalidade se demonstra, aonde o pecado, ele não é somente, bendito é o Senhor, auditivo. Aleluia, porque se fosse só auditivo, nós não ligaria a rádio, nós não ligaria a televisão. Mas o pecado, ele também é visual. Se você olha para baixo, as crianças com pouca roupa, aleluia, bendito é o Senhor. Se você olha para cima, você vê um outdoor, você tem uma glória para dar. Ainda que ele esteja mostrando uma marca, mas atrás daquela marca tem uma margem de sensualidade para arrancar a simplicidade que está dentro de ti. Dão glória por esta palavra. O que é carregar o dom de Deus, ancião? É você entrar dentro de um tanque e eu chamar no meio do povo um pai de santo e ele desce para as águas do batismo como pai de santo. Quando se põe a mão na cabeça dele, ele levanta como santo do meu pai. Então glória a Glória a Jesus. irmão, o que é carregar o dom de Deus? Existe na obra existe-se as inversões. E qual que é a inversão?
os crentes que servem a Deus, mas que são regidos por pensamento diferente. Tem aquele crente que a vida inteira dele, ele congrega na comum. E quando ele vê um outro crente que vai para cá, vai para lá, ele começa a criticar. Verdade, Deus. Glória a Deus. Também tem o crente que congrega aqui, congrega lá, e quando olha para aquele que congrega só na comum, começa a criticar. As críticas são mútuas. Mas vamos observar quem está certo. Quem congrega na comum, ou aquele que também congrega na comum e gosta de viajar? Quem está certo? Quem anda no corpo ou quem fica parado no corpo? Vocês sabem quem está certo? Tanto que congrega na comum, quanto aquele que congrega na comum e congrega fora. Vocês dois estão certos. Glória a Deus. Então prova para nós, pregador. Glória a Deus. O crente que congrega na comum, ele é como o coração. Ele bate, mas não sai do lugar. O crente que congrega na comum, ele é como o pulmão. Ele enche de respiração de ar, mas não sai do lugar. O crente que congrega na comum é como o rim. Ele filtra todo o líquido e não sai do lugar. E quem é o crente que anda no corpo? O que o coração bombeia? O coração bombeia o sangue. Ora o sangue está na cabeça, ora o sangue está na ponta do dedo, ora o sangue está no ladrão do pé. Anda dentro do corpo chamado Cristo. Seja tu glóbulo vermelho, seja tu glóbulo branco, nas tuas andanças eu sou o teu pastor e nada me faltará. Jesus. Então, te prega a Deus por esta palavra. Crente que não sai, eu preciso de você para que o corpo do meu filho, como o coração, com a tua oração, que você bombeie os meus sangue, para que eles andem dentro do meu próprio corpo. Dão glória por esta palavra. Crente que não sai, eu preciso de você como rim para filtrar. Crente que não sai, eu preciso de você, aleluia, como pulmão para respirar. Mas você que é sangue, hoje você está aqui, amanhã eu te mando, vai em Minas, você está lá. Bendito seja Deus. Encontrou-se com a pedra e chegou na terra. Quando ele chegou na terra, ele viu um grande poço. E em cima do poço, ele viu uma tampa muito grande. E era no meio do dia. E os pastores com as pastoras estavam chegando. E quando eles estavam chegando, ele viu, mas vocês já chegaram com o rebanho?
por que vocês não dão de beber ao animal? Sabe, Jacó, este poço, ele é um poço muito competitivo. E para que a água fique exclusiva para nós, na boca dele nós colocamos uma grande pedra. De manhã, antes de nós levarmos o nosso rebanho para comer, ajunta-se todos os pastores e as pastoras e remove a pedra. Pegamos a água e damos para o nosso animal. E depois colocamos a pedra de novo. E quando chega de tarde, juntamos todos nós para tirar a pedra, para dar para os nossos animais. Então está faltando gente. E para arrancar essa pedra tem que ser muita gente. E Jacó olhou e se lembrou: caminho de pedra é o meu caminho. Há pouco atrás, ele pensando, eu ungi uma pedra lá atrás, que ela está me esperando. Todas as pedras da minha vida, Deus vai se servir de mim para arrancar. Foi no poço, virou a pedra e deu água para sua filha beber. Você tem um glória para dar. E qual foi o caminho que Jacó ficou conhecido? Jacó ficou conhecido pelo caminho da pedra. Cada pastor, cada pastora que chegava na sua casa. Por que chegou mais cedo hoje, filho? Por que chegou mais cedo? Veio um homem de Deus no nosso meio e, tomado por Deus sozinho, ele tirou a pedra do poço. Então perceba, pelo caminho da pedra. E Raquel também contou para o seu pai. E ele contou, quando ele conheceu quem era Raquel, que era da sua parentela. Não é isso? Bendito é o Senhor. Sobrinha da sua mãe, sua própria prima, filha do irmão de Rebeca, por nome de Labão. Então Labão o recolheu dentro da sua casa. E ele tinha duas filhas, e Raquel e Jacó. Ele amou Raquel e amou com o seu coração e com a sua alma. Mas aí começava o preço da primogenitura. Você tem um glória para dar? Glória a Deus. É, Jacó. Glória a Jesus. Ser primogênito tem um preço. E para não irmos muito longe com a palavra, pela Bíblia, percebamos o quanto que ele sofreu. Glória a Deus. Não precisamos nem falar. Mas irmão, irmã, saiba de uma coisa: todo sofrimento tem um fim. Você consegue dar um glória por esta palavra? E toda cova, toda cova, por mais profunda que ela seja, ela tem um fundo. Você consegue dar um glória por esta palavra? Bendito seja Deus. A princípio, irmãos, eu fiz um compromisso com o nosso irmão Valdir quando ele congregou, e busquei a Deus, porque o servo de Deus, quando esteve na nossa cidade, deixou uma alegria nos quatro cantos da cidade, graças a Deus. E busquei a Deus, e Deus colocou alegria para que nessa tarde eu estivesse junto de vós. Até agora, na exortação desta palavra, eu me senti congregado aqui como uma visita, pela alegria de servir a Deus. Mas nesse exato momento,
O Senhor me revelou que hoje eu tenho uma missão neste lugar. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus me visita e sou anunciador para este povo que veio buscar a palavra. Dá glória porque é Deus. Porque por mais profunda que foi a tua cova, tu chegou no fim dela. Era isso que o inferno não sabia, que a cova que ele criou no teu caminho, ela tem um fim, ela tem uma base, e o que você tinha que descer, você já desceu. Não tem aonde descer mais, agora é de baixo pra cima. Jesus, aleluia. E tomado pelo Espírito de Deus, eu vejo o crente no fundo da cova, e não tendo mais força de ser crente, não tendo mais força de dar glória. A lágrima já secou dos teus olhos, a linguagem já foi embora da tua boca, e no meio da tua cova você se ajoelhou. E quando você se ajoelhou no fundo da tua cova, como dizendo para Deus, não dá mais, eu não aguento mais. Eu vejo na boca da cova os demônios olhando e se alegrando, indo no inferno e falando para Satanás: falta só mais um pouquinho para nós acabar com ele. Falta só mais um pouquinho para nós acabar com ela. Porque ele já está de joelho na cova. Ela já está de joelho na cova. Daqui a pouco ele deita. Daqui a pouco ela deita. Ele morre. Ela morre. E nós canta a nossa vitória. E eu vejo também agora os anjos vendo a tua situação, querendo te ajudar, mas esperando uma ordem de Deus, olhando para o próprio trono e dizendo: envia-me a mim. Glória ao nome do Senhor. E Deus olhando para os anjos, pedindo para que eles, aleluia, façam silêncio. E da cortina da revelação, ele começa a chamar agora o querubim. Quem está comigo nesta palavra? Glória ao nome do Senhor. Ajuda o pregador a pregar esta palavra agora. Olhando para o querubim, ele olha para os anjos e fala: o que vocês estão contemplando? Os anjos respondem: estamos contemplando o querubim. Conta para
para mim, anjo. Quanta cabeça tem o querubim? Quanto rosto? 4 rostos. Qual é o primeiro? Homem. O segundo? Boi. O bezerro, boi. O terceiro, aleluia, bendito é o Senhor, leão. O quarto, águia. Amanhã não vou mandar anjo, não vou mandar arcanjo, mas para quem está na cova agora, vou destacar o segundo rosto. E o segundo rosto é o rosto do boi. E na Bahia, bendito